Olá, minha gente, mais uma live. Hoje estou muito feliz que eu vou conversar com uma querida minha amiga e minha primeira professora de teatro, a Berta Pérez, que é preparadora de elenco, atriz, né, poeta, arteterapeuta, e a gente vai conversar com ela um pouquinho, vamos chegando. Ela já está aqui, eu vou chamá-la para a gente não perder tempo, e temos muita coisa para falar e para matar a saudade, né, minha querida? Vamos lá. Ei, meu amor, Ei, Pedrinho. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Quê? Tá me ouvindo bem? Tô. Se eu falhar também, me avisa que tá. Outra vez a gente fez uma live e depois eu fiquei sabendo que estava falhando um pouquinho. É, Aí eu vou né? ver logo no Esse início, tempo, esse oportunidade. tempo de internet não são fáceis, né? A gente está se adaptando. Agora, né? Muita gente ao mesmo tempo. Pois é. Beta, para começar, para a gente começar o nosso papo, eu quero que você se apresente, para quem não te conhece, quem é a maravilhosa Beta Pérez. Maravilhosa por sua conta. Então, eu sou atriz de formação, né? Faço teatro desde os 10 anos de idade. Comecei fazendo teatro com um professor na garagem do consultório da minha mãe, quando eu tinha 9 anos. E, e aí nunca mais parei. E aí, quando eu tinha que escolher o que fazer, e, o que fazer da vida, digamos assim, tô vendo um monte de gente entrar, fiquei consertada. Pois Atores que trabalharam comigo, minha família. Mas, então, aí quando eu tive que escolher vestibular, essas coisas todas, eu decidi realmente teatro. Não foi uma escolha muito fácil, me escolhi também para fazer psicologia, que também é muito na PUC e tal, acabei passando, enfim, no final das contas fiz Unirio. E aí me formei em teatro, em interpretação na Unirio, né? No meio da faculdade, comecei a fazer já algumas peças profissionais, como Confissões de Adolescente, que eu considero que foi a minha segunda faculdade. Viajou o Brasil todo e tal. E aí, quando eu terminei, eu decidi. Aí eu já estava dando aula, né? Estava dando sim. aula para você. Estava tava dando aula na TED, que para quem não sabe, acho legal explicar, que é uma escola que infelizmente não existe mais, mas é uma escola que tem um viés totalmente artístico, assim, que dava muito espaço para os alunos criarem, né? Tinha muitos projetos de arte, de teatro, de tudo mais, até de astronomia, de milhões de coisas. E vinha até de arco-íris, não só em homenagem a LGBTQ+, YZ, tudo, mas também ao SED que tinha um arco-íris. Sim, tinha esse símbolo, né? Esse símbolo da diversidade era o SED, né? O SED era muito diverso. E é engraçado porque a explicação do arco-íris no símbolo do SED que hoje em dia a gente discute muito o arco-íris, né? Mas a explicação da diretora era justamente isso, que era a cor de cada um, né? Respeitando a cor de cada um, as diferenças de cada um, mas que junto forma o arco-íris, que é um todo harmonioso. Eu lembro da dona da escola falando isso. Eu E lembro. de inclusão e diversidade, a gente também citar isso, né? Que a gente estudou na escola. E aí eu comecei já a dar aula, com esse convite do SED, comecei a dar aula de teatro, comecei eu tô dando um pouco mais para as pessoas entrarem, tá? É, e aí eu comecei a dar aula e um dia apareceu você lá na aula, que foi um grande desafio, que a gente vai falar já já sobre isso. E aí comecei a dar aula para os alunos que gostariam de fazer a aula de teatro, quer dizer, não era uma aula obrigatória. E a gente apresentou umas 2 ou 3 peças, né, Pedro? A gente fez três, eu acho. 3, né? E aí eu fui a professora de teatro dessa escola, que era fora do Rio de Janeiro, eu já morava no Rio de Janeiro, trabalhava aqui e tudo mais, e ia lá uma vez por semana em Petrópolis para dar essa aula.
E aí, na verdade, comecei a ver também os alunos muito transformados, né? Transformados pessoalmente. Mary! Com certeza, Beto. Inclusive, Oi, eu e quero aí? agradecer a todo mundo que está assistindo e aproveitar também para já fazer um depoimento de agradecimento a você, porque você não sabe, né, a importância que você tem. Eu acho que você nem mensura a importância que você teve na minha vida naquele momento, né, de me mostrar esse papel da arte que é tão fundamental, né, e de uma maneira tão acolhedora, e me transformou não só como artista, né, que eu resolvi seguir essa profissão, mas como cidadão, até para eu me descobrir, né, e me aceitar, aceitar a minha deficiência, aceitar que eu sou um LGBT, né, uma pessoa LGBT, e aceitar as minhas lutas e lutar pela arte, né? Eu acredito que você é um grande exemplo de atriz, de ser humano como cidadã. Muito obrigado por esse papel que você tem na minha vida, viu? Ai, pelo amor de Deus, me faz chorar, não, senão eu não continuo. Estou aqui com nó na garganta, Pedro. Eu que te agradeço por tudo, pela. Não sei nem o que dizer, Pedro. Assim, eu aprendi tanto com você que acho que você também não faz ideia, você também não mensura. E, na verdade, Pedro, assim, eu fui o veículo, né? Eu talvez as ferramentas, mas na verdade a arte por si só tem esse poder, né? A arte tem esse poder. Bom, deixa eu terminar de falar da minha carreira para a gente entrar nesse assunto. Bom, e aí eu fui, por conta dessa vivência, isso que eu acho importante falar, toda essa vivência com esses alunos, especialmente com o Pedro, eu resolvi fazer uma pós em arte terapia. O som tá bom, gente? Tá falhando às vezes? E Tá uma cortadinha deles. eu não sei o que acontece aqui em casa, que de Mas vez em quando pra mim tá bom. Vai falando que aí a gente vai. casa, não sei, tem alguma coisa na internet que de vez em quando falha. Se vocês não entenderem alguma coisa muito especial, eu volto a falar. Mas, bom, e aí por conta dessa experiência eu resolvi fazer essa pós em arte terapia. Então, fiz especialização em arte terapia. Justamente para ter. O que acontece? Eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito. Os atores, os alunos estavam muito modificados. Eu sabia o poder da arte, mas eu estava sem conteúdo para explicar. Então, assim, quando vinha, na verdade, um pai ou uma mãe de alguém falar comigo, tipo, ele está muito transformado em casa, ele está assim, tá com uma autoestima melhorada, ele é seguro, ele está mais criativo e tudo mais. Eu falava, eu sei, a arte, mas eu queria me fundamentar um pouquinho mais. Aí eu fui fazer arte terapia. Então, eu sou, na verdade, atriz, arte terapeuta, e acabei. Eu escrevo, assim, só para mas acabei trabalhando mesmo, assim, com preparação de elenco. Foi Né? Essa última novela foi, né, Bom Sucesso, bom né, sucesso. que foi uma novela linda, né, que trabalhou nessa essa questão da leitura num momento tão importante que a gente está vivendo de valorização da leitura, né? E você também teve uma novela que você fez uma preparação de um ator que era um cadeirante, né? Como é que foi preparar um ator cadeirante? Para ser cadeirante, já que ele não era, né? Você tá falando do Bom Sucesso, do Antônio Fagundes, né? Ah, Sim. não, você está falando do Totalmente Demais. Não, acho que foi Malhação. Ah, não. Totalmente Demais. É porque falando de Bom Sucesso, são duas coisas. Essa última, já que eu estava falando de Bom Sucesso, o personagem do Antônio Fagundes, que era um dos principais, ele tinha uma doença que era uma leucemia gravíssima, YZ muito grave, e ele usava a cadeira, na verdade, porque ele se sentia muito fraco, ele não tinha força para levantar, mas assim, ele não era um deficiente, mas ele tinha isso. E a gente teve sim que pesquisar, ele inclusive tinha uma cena andando de cadeira de rodas na Sapucaí. Então, a gente teve que ir mais, a gente teve isso, e o Antônio Fagundes, que é uma figura muito conhecida de todo o Brasil, que parece que o Antônio Fagundes é nosso tio, nosso pai, né? Tipo, todo mundo parece que cantou com o Antônio Fagundes um dia na vida. Vê-lo de cadeira de rodas também foi muito, muito interessante. Eu estava, inclusive, agora, antes da gente começar, lembrando que uma menina entrou em contato
gente, porque teve uma cena em que ele conversava com a Grazi, o personagem da Grazi, que era a Paloma principal, e ela falava para ele falava que estava desanimado, que ela gostava muito de samba e tudo, e aí ela falava, ele não queria, ele estava desanimado, ficando em casa, eu já vou morrer, não sei o quê, ele tinha um prazo de vida contado e tudo. E aí ela falava, como assim você não pode dançar? Você pode dançar, você tá louco? Só que você tá na cadeira? Vamos lá, não sei o quê, e leva ele pro samba. E aí a gente recebeu um depoimento de uma menina, muito inesquecível isso, assim, Ana Luísa, o nome dela, não sei nem se ela está aqui, mas que ela falou, assim, eu lembro do story dela, ela fez um vídeo dela falando o quanto que ela ficou emocionada com essa cena. E aí ela falava assim, gente, vocês têm noção que a Grazi falou que a gente pode estar, vocês têm noção disso e tal? E aí ela é uma menina extremamente inteligente, articulada, ela acabou indo no Projac visitar o elenco e tudo. Mas foi muito emocionante, enfim, só para comprovar isso. O poder da arte, né? Oi? O poder da arte, né? O poder da representatividade da arte. E é muito importante a gente estar falando isso agora, né, Pedro? Porque a gente vem sendo visto por esse governo como inimigo, né? Assim, como se os artistas inimigos do povo, quando, na verdade, eu não consigo associar a arte da saúde. E a gente tem muitas comprovações disso, né? Então, assim, enquanto a gente tem que ouvir, hoje mesmo eu vi um comentário de alguém falando, por mim tirava todo o dinheiro da arte, não sobra nada mesmo, porque esse povo não vale nada, ou qualquer coisa desse tipo. E é importante falar isso, assim, não queria baixar o astral, mas é muito doido como dissocia a arte da saúde, né? Quando, na verdade, eu ia falar que basta estudar um pouco para saber que eles são indissociáveis. Mas, na verdade, mesmo que você não estude, basta passar por uma quarentena. Sim, exatamente. Basta passar por uma quarentena. Na verdade, todas as recomendações médicas é que consuma arte para você não adoecer. Sim. Então, com essa oportunidade que a gente tem de aprender isso, se mesmo assim as pessoas não conseguem admitir, não conseguem observar que o que a gente está recebendo de um líder da República é um lixo, é porque não quando que essas pessoas vão perceber, né? É a grande oportunidade da gente perceber. Então, a gente está tendo essa chance agora, uma chance de perceber isso. Eu não sei, eu não conheço ninguém numa quarentena que não esteja consumindo arte, né? Então, as pessoas ainda acham que uma equipe de uma TV, uma equipe de um filme, é o ator ali dando um autógrafo e essa é a vida, né? Muito mais por trás. Absolutamente enorme, não sei quantas mil pessoas para produzir a teledramaturgia, por exemplo. Então, assim, é importante datar esse adendo, porque eu acho que é quase que basal, assim, para a gente começar a falar sobre o poder da arte. É o momento que a gente está vivendo. E tem muitos artistas passando necessidades reais, assim, né? Oi, desculpa? Tem muitos artistas passando necessidade real. Claro, claro, principalmente técnicos, né, também, né? Uma equipe de teatro, por exemplo, uma pessoa que faz a luz, que faz o som, está vivendo de quê agora? E não são salários, né? Então, na verdade, são pessoas que questionam. Mas porque não sabe nada de Lei Rouanet, por exemplo, a gente que é artista, a gente também tem crítica à Lei Rouanet, mas não essas que eles têm. A gente também tem, mas não essas. A gente sabe o que a própria classe vive. Não precisa ninguém falar por mim. Eu sou dessa classe, eu sei que a gente sofre. Né? Então, assim, então tem pessoas criticando Lei Rouanet, mistura com Rede Globo, é uma confusão, na verdade, uma ignorância, né? Não tem outra palavra. Mas as pessoas esquecem, assim, estão ligadas nos grandes salários e tal, mas essas pessoas que reclamam sobre isso são pessoas que só consomem o comercial. Essas pessoas não consomem o alternativo. Então elas falam, eu não quero que essas pessoas famosas continuem ganhando, mas elas só consomem pessoas famosas também. E elas não estão preocupadas como é que está sendo um ponto de cultura numa comunidade carente, por exemplo. Elas não estão preocupadas, elas não sabem o que a arte está fazendo, está salvando pessoas. Essas pessoas não têm esse estudo, né? Não tem esse estudo. Então, assim, em vez de você ouvir uma pessoa que é um líder da República que não sabe o que está falando, ouça os próprios artistas, porque não está fácil para eles. E isso, né?
fala é nosso, o lugar de fala não é de um cara que não sabe, não entende nem de, não sabe falar sobre uma pandemia, não sabe dar uma entrevista. Por que ele vai dar uma opinião sobre o artista? Pergunta pra gente. Com certeza. E isso a gente fala de inclusão, né? Porque o que você falou, a arte nas comunidades ela é fundamental e ela existe e ela resiste, na verdade. Né? Então, Pedro, você falou dessa experiência que eu tive na outra novela, desse não ator cadeirante, mas que teve que se tornar, né, por conta do personagem dele. A novela, eu esqueci, mas ela está passando agora de novo, que é É a Malhação, né? Viva a diferença, não é? Oi? Ah, não, é totalmente demais, desculpa. É a novela das 7. É. E ela está agora sendo reprisada de uma maneira, acho que mais editada, né, para passar um pouco mais rápido nessa quarentena. Mas foi nessa novela que eu tive essa experiência de entrar realmente no mundo da deficiência e da inclusão, assim. Eu quero que daqui a pouco também você fale como foi para você fazer teatro, né? Acho que você que tem esse lugar de fala. Na verdade, essa live devia ser toda sua. Mas contar só a experiência dessa novela, que eu acho interessante. O que acontece? A gente recebeu na sinopse, no início da novela, que a gente tinha um dos personagens que ia ficar paraplégico mais para frente da história. A gente não sabia quando. E aí eu já queria começar a estudar com esse ator, porque, pelo amor de Deus, uma ponte melhor. Eu era um menino, o ator é o Rony Paiva, um menino que também é de comunidade, inclusive, ele é do Vidigal, se não me engano. E a gente já queria logo estudar sobre isso. E aí o diretor, o Luiz Henrique Rios, que é o Caio, nota 10 é você. E aí o Luiz Henrique Rios, que é o diretor, ele falou, não, eu não quero que você comece a falar sobre isso agora, com esse ator. Né? Sobre a atividade, o paratletismo, e acho que faz, né? Pronto. Eu não quero que a gente fale sobre essa realidade agora, primeiro porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Eu não quero que você prepare esse ator muito antecipadamente, eu não quero que ele pense sobre isso, porque quem sofre um acidente e fica paraplégico não tá achando que vai... Não tem preparo, né? Não tem preparo. Então a gente teve que colar a preparação no meio de uma novela, que não é uma coisa fácil, quem faz novela aqui tem alguns, não é uma coisa fácil. E a preparação é um trabalho, não sei nem como te dizer, realmente estando lá, assim, são muitas horas de trabalho. Então a gente teve que encaixar essa preparação no meio desse processo e tornar esse ator um cadeirante. Um paratleta, primeiro um cadeirante, depois um paratleta, quer dizer, então a gente teve que transformar esse ator. E aí foi chegando perto, realmente essa história aconteceu, dentro da novela, ele é atropelado e ele fica paraplégico, o personagem. Ele antes tinha o sonho de ser um jogador de futebol famoso, jogava super bem e tudo mais. E ele foi professor de educação física, que era interpretado pelo Tony Garrido, que estimulava ele pra caramba, ele continuar no esporte, só que não dá para ele ser um jogador de futebol, né? E ele começa a treinar realmente sendo um para-atleta. E aí vira um atleta de velocidade, que a gente chama, que é que tem uma cadeira de corrida, né? E aí, Pedro, abriu assim o meu universo, minha visão, o meu horizonte, foi de uma maneira que eu não sei nem te explicar. Porque eu tive que estudar esse universo, não só da deficiência, que é aí quem vai falar de ser, mas do paratletismo também, assim. A gente foi ajudado, a gente teve uma pessoa que ajudou a gente a construir esse universo, que foi o Claudemir Santos, que é um paratleta, um treinador que ganhou medalha e tudo mais. Ele sofreu um acidente no exército, se eu não me engano, com uma granada, ele perdeu metade de um braço e tal, foi gravíssimo. E ele queria seguir carreira no exército e tudo mais, mas ele teve que repensar a vida dele. E ele acabou criando uma associação, que é essa aqui, ó, que eu até trouxe, que é a AVA. Ai, que lindo. Associação dos Vencedores Associados. E que, por conta dessa novela, eu me tornei embaixadora dessa associação. Olha que lindo, Beta. Eu e o Tony Garrido. E aí o Claudemir é um cara assim, Pedro, não sei te dizer, assim, um cara que transforma realidades com essa associação sem fins lucrativos, assim. Ele se aprofundou nesse estudo, tem pós, doutorado, mestrado, a tempo toda.
em reabilitação, e o objetivo dele é socializar essas pessoas que estão, sim, em comunidades carentes, e são, só que, assim, a consequência é que viraram atletas, assim, tem gente ganhando medalha, entendeu? Depois dessa associação que ele criou. Então, tem crianças, tem bebês, tem tudo mais. E esse cara foi o cara que ajudou a gente a construir esse personagem. A gente foi para Curitiba para uma seletiva de algum, não sei nem se era de Olimpíada, sei lá. E aí eu pude entrevistar todos esses paratletas e, olha, não sei te dizer, eu não sabia que existia esse nível de superação no mundo. Você me ensinou um pouco, você me ensinou bastante. E, e essa galera do esporte, vou te falar. E que, na verdade, tem também, provoca o que a arte provoca, que é essa liberdade, versos, né? Que é socializar, né? Com Enfim, certeza. E é muito importante, né, Beta, a gente galgar esses espaços e levar essas discussões para a sociedade, né? claro, muito, Porque a gente tá, como você falou, a gente está vivendo um momento tão difícil na cultura, né? Eu, só, né, depois que eu fiz teatro com você, eu fiz teatro em outros lugares aqui em Petrópolis, né? Eu nunca tive a oportunidade de fazer televisão ainda é um grande sonho, mas eu acho que, né, cada coisa no seu tempo, mas eu estou numa fase que eu estou nas políticas públicas de cultura, né? Que é uma coisa fundamental para nós artistas, né? Eu participo do Conselho de Cultura, né? A gente luta por editais de cultura, pelas demandas de cultura, né? Que é fundamental para nós artistas nesse momento, né? totalmente, né, Pedro? É doido porque quando eu comecei a pensar em políticas públicas, eu comecei a pensar o quanto, quando eu comecei a estudar, o quanto tinha um assunto fundamental que era acessibilidade. E assim, nem sobre isso a gente pensa a princípio, né? E eu comecei a olhar o mundo muito diferente, sabe? Eu penso até quando eu dava aula para você, sabe? Assim, como é É, que você eu, estava, eu, le- sabe? eu lembro numa entrevista que a gente deu para a fase, que você deu para a fase até junto comigo, né? Você falou que no começo ficou um pouco com medo, né? Um pouco de, caraca, como é que eu vou me virar? Lógico. Pedro, é o seguinte, o que acontece? Eu era muito nova. Sim, Eu me achava muito adulta, né? Né? Me formando na faculdade de teatro e tal, mas hoje em dia eu percebo que eu era uma garota. Eu tinha, tipo, 23 anos quando eu comecei a dar aula de teatro. Na verdade, eu lembro que você não começou junto com todos os alunos, você atrasou umas semanas, assim. depois, bem depois, assim, estava no Quando meio do processo. porque é o seguinte, ninguém me avisou que você ia chegar. Tá? Você. Eu lembro, só fazendo um parênteses, que a Ana Tereza, que era coordenadora pedagógica lá do SED na época, ela falou, Pedro, abriu uma turma, né, de teatro, você não quer ir lá experimentar, ver qual é? Falei, vou. E fui, né, você estava no meio de uma aula, assim, né, e eu fui só para assistir, né, eu assisti a primeira aula e saí dali falando para minha mãe, para o meu pai, que eu até mandaram um beijo para você, que é isso que eu quero fazer para minha vida, né? E desde então eu fui buscando esse caminho da arte e você de uma forma muito acolhedora, muito disposta, né? Com a escuta muito ativa, você sempre me acolheu de uma forma muito bonita e muito simplória, né? Ai, que bom, Pedro, que você sente assim, é bom ouvir. Eu acho que depois que eu entendi como funciona, fluiu, né? Depois a gente era parceiro, a gente era uma equipe, a gente era uma companhia. Mas esse primeiro contato, justamente porque a gente fala pouco sobre isso, eu, por exemplo, agora pensando, poxa, por que que não me avisaram? Por que que uma Edu, por que que a coordenadora não me avisou que você ia chegar, sabe? E eu fico pensando, tudo bem, ela poderia ter me avisado, mas a gente fala pouco sobre inclusão.
Se eu tivesse tido fez uma aula sobre isso na minha faculdade, porque aí eu comecei a repensar isso em arte-terapia, mas se eu tivesse, por exemplo, algum contato com esse tipo de conteúdo, facilitaria a nossa vida. Ninguém precisava me avisar, porque eu sabia que faz parte. Não tinha que ter um deficiente, tinha que ter milhares, tinha que ter vários. Tinha que ser tinha que ser normal, né? Mas acontece que você chegou nesse susto para mim. E acho importante dizer que você não usava cadeira na época. Não dava. A gente fazia num colchonete, lembra? Era num colchonete, depois foi um estabilizador, que era um estabilizador de joelho, uma plataforma que eu usava, que a gente movia, né, de um lado para o outro, e depois eu senti a necessidade de ter uma cadeira de roda, né? Eu lembro que na época a gente alugava a cadeira de roda para fazer a peça de teatro. Foi. Não, mas era porque você tinha uma pessoa que te ajudava, né? Sim, tinha um cuidador, né, na época. Você tinha um cuidador que te ajudava, levava até a sala, né? Mas depois que ele entrava na sala do teatro, ele te deixava sentado num lugar, qualquer coisa, e ali você ficava. Sim, e era ali que E era ali criava que você tudo. toda a aula. Agora imagina uma professora de teatro iniciante, uma pessoa que estava só num lugar. E aí, o que parecia para mim um desafio absurdo, foi primeiro acolhido pela inteira. Sim, Na foi verdade, muito. não, Foi muito. Pode falar. a Raquel está falando que na licenciatura em teatro do IFE debatemos sobre inclusão. Ah, que bom, eu não sabia, tá vendo? Na Unicamp eu não tive esse contato. Mas o fato é que eu fiquei. Eu tive esse desafio, mas esse desafio, na verdade, foi um desafio da turma. E eram pessoas muito afim, eram adolescentes muito afim de fazer, né? Então, quando a gente fazia as improvisações, a gente ia para perto de você, né? A gente fazia a roda para te incluir o tempo todo. E aí a coisa foi acontecendo e fizemos 3. Sim, e dali eu comecei a ocupar outros espaços, né? Fiz com outros professores, eu fiz tablado no Rio de Janeiro também, que foi um grande desafio para mim, né? Fazer tablado, que é uma escola de teatro super renomada no Rio de Janeiro. Né? E é um grande desafio, porque era 40 pessoas em cima de um palco, e aí começa que vira negão, sabe? E é bom isso, né? A gente tem que incluir, não adaptar, incluir verdadeiramente, né? Acho que a Beta agarrou. A Beta deu uma travadinha. Vamos ver se ela vai voltar. Beta, você tá travada aqui para mim. Vamos esperar que ela volte. Acho que ela caiu, ela vai tentar voltar. E vou chamar ela aqui novamente. Quero agradecer, né, todo mundo que participou aqui. Beto, eu não estou conseguindo te chamar, mas vou tentar aqui, peraí. Visualizar. Foi. Vamos lá. De novo, tentar a conexão com a Beto. Pronto. Foi. Eita, caiu, congelou tudo É, aqui. eu tava falando que o importante é a gente não querer, né, adaptar, não ter medo, mas incluir de uma maneira que a pessoa com deficiência ela consiga
se sentir inserida no meio, né? Eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem comigo, né? E deu frutos. E deu frutos até hoje, né? Tanto que me deu essa vontade de seguir a carreira. E eu sigo a carreira até hoje. E sou muito grato a você por isso, de verdade. Assim, né? Foi muito motivador aquela primeira aula de teatro. Ai, Pedro, eu fico tão feliz. Na verdade, acho que é um dos maiores reconhecimentos. Assim, eu fiquei muito feliz quando um dia você me convidou para assistir uma peça sua no tablado. Sim, eu com Bem, Hamilton. bem feliz do Hamilton, né? E, enfim, foi. É linda a nossa história, é linda a sua história, a sua coragem. Sim. E até tá até hoje aí também, né? Fazendo teatro, né? Em Petrópolis, não sei se é de algum grupo. Eu não posso parar, eu não consigo parar, né? Uma vez tem uma fala da Fernanda Montenegro, que logo quando a gente terminou o nosso grupo lá no TED, né? Que a gente tentou continuar, mas não conseguiu por uma série de motivos. Eu fiquei um ano parado, né? Sem fazer teatro, sem nada. E Aham. fiquei muito mal emocionalmente. Né? Tanto que a minha mãe virou para mim e falou: Pedro, volta pro teatro, pelo amor de Deus. Sua mãe? Aham. Ah, manda um beijo. Volta para o teatro, pelo amor de Deus, e eu consegui, né? Fiz um curso técnico aqui com a Fátima Compim, né? Um Aham. curso livre, na verdade. Aí depois eu fui para o tablado e depois eu me formei na Escola Técnica de Teatro, que hoje a gente tem uma escola técnica aqui na cidade de teatro, que a gente Ah, estuda breches, a gente estuda ator, a gente estuda todos os profissionais, né? E eu me formei, Arthur? eu estudei ator. Ah, que orgulho, Pedro. Aí agora é muito orgulho de você. Eu estudei ator, O Arthur. Eu fiz parte de série de Arthur durante 5 anos lá na Unirio. A gente viajou com peça. Foi o único eu prêmio que eu ganhei, foi com uma peça desse grupo que a Eu, gente estava. eu fiz uma enquete num festival com base na técnica de ator, assim, foi muito bacana, foi Que muito legal. legal, assim, muito incentivador para mim, né? Eu me formei na primeira turma dessa escola técnica, assim, Qual é o foi muito... É o ITB, o Instituto Técnico do Brasil. Tá, legal. Que bom, Pedro. Mas é isso, assim, a arte, a experiência que eu tive dando aula é que, assim, você tinha alguns limites expressivos, né? Há limites expressivos do mundo, mas a galera do Arthur, o que eu percebo é que, assim, os seus limites, você tem alguns limites físicos expressivos, mas que todos tinham algum, Sim, sabe? Alguns não compreendiam o texto, alguns não tinham uma dicção boa, alguns não tinham uma abertura para a criatividade, ou eu não conseguia acessar tão fácil. Então, na verdade, todos somos deficientes em alguma coisa, sim. sabe? E aí foi isso que foi o meu olhar, foi um pouco ando, sabe? E você é muito criativo, muito bom ator. Eu lembro que a gente É, fez uma questão básica de selecionar, bem básica, de escolher um lugar, assim, então, quando, aonde e por quê, sabe? E sim, aí, praia, falou praia, ou alguém falou, sei lá, entendeu? Dentro do avião, ou correndo não sei aonde. E essa é a prova de que a arte recria realidades, né? sim, E que qualquer um pode avançar nas suas realidades, né? Tem com essa certeza. autonomia de expressão. Tem Que um é, querido, tem muita gente querida aqui mandando coraçãozinho pra gente aqui, é, todo né? Inclusive alguns diretores aqui que eu trabalhei. Estou muito feliz. Um beijo para o Lael Rocha, que também foi o primeiro que me deu uma oportunidade no que legal. Teatro do Pedro, né? Que é um grande teatro aqui na nossa cidade. Não conheço, E admiro. né, você é minhoca da terra aqui, né? Toquíssima da terra. Eu teria mais orgulho se não fosse uma cidade tão conservadora, né? Não tivesse quebrado uma placa da Marielle em praça pública. Mas eu Exatamente.
da cidade, dos meus pais, das pessoas que eu conheço, do SED e tudo mais. E quando a gente fala, né, Beto, do mercado de trabalho de Petrópolis, eu estava até falando aqui com a Diana, né, da nossa luta no conselho, né, o mercado de trabalho de Petrópolis ainda é muito desvalorizado, né, no sentido de não valorizar os artistas locais, né? Sempre Eu, foi, né? Se tivesse melhorado. eu acho que a gente tem uma gama de artistas muito grande daqui, né, que tem um grande potencial, mas que não são valorizados, né? E você, é a prova disso, você saiu aqui da cidade, né, para galgar outros espaços, mas é porque aqui também não tem mercado para nós atores, né? Um mercado, né, fluido, né? Sim. Já era muito difícil. Na verdade, depois que eu me formei, eu já não estava mais aí, né? Mas sempre foi muito difícil. Eu lembro de fazer teatro com a Mona Delassie, sabe? Sim, Que eu fiz parte do grupo dela e tudo, e eu lembro assim que eu às vezes saía porque estava chegando o momento de eu ter que terminar a escola, né? Terminar lá o segundo grau, o ensino fundamental e tudo mais, e eu tinha que fazer alguma coisa. E eu já sabia que eu tinha que sair da cidade. Minha mãe disse que eu queria sair de Petrópolis com 12 anos, porque eu já fazia teatro e todo final de semana meus pais me levavam para o Rio para assistir peça, para tudo mais. Mas realmente me sentia muito presa aí, porque realmente os artistas de Petrópolis são muito pouco valorizados e tem muita gente boa, né, Pedro? Muita sim. gente da muita gente do teatro sempre foi assim, né? Tem muita gente boa. Camila E Morgado, Rodrigo Santoro. a gente tem nomes de A gente tem nomes, né, como Camila Morgado, Rodrigo Santoro, mas além disso, nas próprias comunidades aqui da cidade, nos próprios grupos da cidade, né, a gente tem vários potenciais muito grandes e que não são valorizados da forma que deveria, né, tanto pelo poder público, né, e quanto pela mídia nacional, assim, né? O Petrópolis ele tem um grande alcance nacional. Hoje, inclusive, vai ter um filme na Globo chamado Benzinho, não sei se você chegou a ver, E da que Karine. foi filmado em Petrópolis. Assim, então, Olha aí, maravilhoso. é lindo, é maravilhoso. Assim. E eu Então, fui assim, sem saber que tinha sido filmado aí. ah, E eu assisti, não sabia que tinha sido filmado aí. E aí eu comecei a ver, gente, eu reconheço essa rua, eu reconheço essa casa, dando uma familiaridade, assim, uma coisa, sabe? Ai, tão poderoso isso, né? A história, né, da cidade, muito, muito incrível. Petrópolis é uma cidade muito cinematográfica, né? Assim, é uma cidade muito linda para cinema, para Muito. televisão. Não, eu sempre lembro que eu fui num Natal aí, assim, para visitar meus pais, e fui a Keller no Natal, né? Que fica aquela coisa iluminada, assim, aquela coisa até o final, e cai na catedral, assim. Eu lembro que eu fiquei tirando foto como se fosse uma turista. A cidade mais linda do mundo, é muito maravilhosa essa cidade. E tem muito artista. Cara, eu lembro que a gente tinha alguns lugares, alguns barizinhos, não sei o quê, e eu vi uns cantores assim que eu falava, meu Deus, eu queria chamar esses. Bom, tem isso, né? Que depois eu fundei um sarau, né? Também. Sim, sim. O sarau Conta da um pouco, conta um pouco do Sarau pra gente, um pouquinho, assim, rapidinho da ideia. Como é que foi essa ideia do Sarau? Bom, depois de tudo isso que eu falei para vocês que eu fiz da vida, aí eu comecei numa fase difícil da minha vida. Eu comecei a andar com os meus amigos músicos, porque a música estava me fazendo muito bem. E aí, um dia, chamei uma galera na minha casa que tocava, assim, que nem eram meus grandes amigos, mas eram pessoas que cantavam. E a partir dali, a gente ficou criando esse hábito de fazer sarauzinhos em casa. Até que uma vez eu fiz um sarau, chamei amigos de fulano, ciclano, 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 e minha casa, que tem 2 quartos, uma sala, virou uma rave, entendeu? Assim, era uma quantidade de artistas, de gente, não sei o que, apareceu Maria Cadu e apareceu não sei mais quem. E aí, assim, a gente não conseguia andar na minha casa. E aí, a Ana Terra, que acho que acabou de entrar aqui, inclusive, porque é produtora, trabalha com isso, porque Terra maravilhosa também.
ela falou, olha, vamos produzir de verdade. Ela é produtora, trabalha com isso. Para mim, tudo é um grande susto. Produzir um sarau, meu coração chega a acelerar. Para ela é uma coisa simples, super simples. Assim, vamos fazer um sarau, a gente produz e tal. E aí ela e a Marcela Rica, que é atriz também. A Marcela é tudo. A Marcela faz mil coisas, ela é maravilhosa. Mas é atriz também. A gente começou a produzir o sarau da Beta. A gente resolveu tirar da minha casa. Só tem esse nome porque começou na minha casa. Mas, na verdade, tem essas duas produtoras comigo. E aí eu comecei a fazer a curadoria desses artistas. E aí sim, veio gente inclusive de Petrópolis. Sabe quem é o João? João, que toca cavaquinho? Sim, sim, sim. Ele é muito maravilhoso. Ele é um gênio. Ele é um gênio. E aí olha aqui o que aconteceu. Ele foi para um sarau. A Lanlan, sabe? Lanlan, percussionista. Uhum. Estava no meu sarau e chamou para tocar com ele no show dela de 30 anos de carreira. E ele tá no Rio, e ele tá, enfim, é um cara, ele é genial, assim, um artista petropolitano. Mas eu fico bem triste, Pedro, de saber que as coisas continuam assim, né? Sim, Esses artistas estão valorizados sair da cidade, sabe? Para buscar trabalho, para ser valorizado, para ser visto. É meio, né? é muito triste, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente precisa, né, de uma gama de artistas aqui para ocupar o espaço e mostrar que não, nós existimos e somos resistentes e estamos aqui. Né? Porque, como você falou, Petrópolis é uma cidade conservadora, muito atrasada em certos aspectos, né? Sim, muito. E principalmente na cultura. Então é preciso a gente marcar esses espaços, né? Tem a Diana, tem eu no conselho, então A Diana eu, é muito importante, né? Muito especial. A Diana é do eu, conselho, né? ela é presidenta do conselho. Ela está como presidente do conselho municipal de cultura, né? E Ela é eu senti a necessidade, né, de entrar nesse mundo, né, político, digamos assim, da cultura, porque a gente não tem essa representatividade, né? Os próprios artistas estão cansados de não serem ouvidos, não serem escutados, né, suas demandas. A gente tem um centro de cultura que está com goteira, tem uma infiltração no telhado. Lembra que a gente fazia peças lá maravilhosas? esse centro de cultura que está assim? E está com infiltração no telhado, tá com um monte de demandas a serem feitas que não são atendidas, né? Então a gente precisa, né, fortalecer o Conselho de Cultura, fortalecer todos os conselhos, né, estadual, federal e municipal, mas agora, nesse momento, a gente está tendo um momento difícil, né, assim, nacionalmente, porque a gente não tem, né, a gente tem uma secretária de cultura invisível, né, que é a Regina Duarte, que não existe, né, e ela não, É, eu, ela não representa a classe, né, Beto? Eu acho que você pode falar um pouco disso. olha, Pedro, eu desconfio de qualquer pessoa que aceite ser secretário de cultura, né, já que a gente não tem nem mais um ministério, mas que aceite e que seja fã desse cara, porque na verdade é muito. São mundos muito opostos. Né? Então, assim, se pelo menos era uma pessoa que, bom, eu estou entrando para poder mudar alguma coisa, para me tornar presente, para ouvir os artistas, né, para de fato representar os artistas, eu acho que a gente podia ser salvo de alguma maneira. Mas foi o oposto, né? Eu lembro que na época que começou a pandemia, ela postou alguma coisa do tipo: minhas calças não estão mais fechando. Foi um post dela. Minhas calças não estão fechando. Estou comendo muito. Ou comemorando porque inaugurou uma escola militar. Então, assim, morrem essa quantidade de artistas, como a gente perde, por exemplo, um Aldir Blanc, um Flávio Migliaccio, que escreveu uma carta que eu não sou muito a favor da gente expor as pessoas nesse nível, mas nitidamente uma carta para que todos pudéssemos ler, porque ele fala: cuide das crianças do Brasil. Isso. Né? Então, o cara se mata falando, assim, é muito representativo o que ele fez, muito representativo.
Independente de qual religião você tem, o que você acredita que vai acontecer depois. Mas é muito representativo. Porque a gente está com um ministério, uma secretária de Cultura Invisível, e a gente está também com o Ministério de Saúde, que não sabe o que faz. Né? Então, assim, a gente está num momento muito perdido, e com essa crise absoluta com todo mundo, a gente vai ter um apagão econômico, e isso vale para todo mundo, não só para a classe artística, né? Então, dizer que tem muita gente no perrengue, mas não tem nenhuma proposta dessa secretária, porque ela é dessa área, ela está ali para isso. Eu não, além da proposta, né, eu digo que ela não tem nem humanidade, né, de reconhecer as perdas que a gente teve, né? Não reconhece. Fiquei sabendo que, na verdade, ela não quer criar conflito com o presidente. Quer dizer, se você lamenta uma morte de um grande artista, você está entrando em conflito com o presidente. Não, ou seja, ela esqueceu que ela é atriz, né? Antes de tudo que ela era atriz, né? Ela é atriz de bosta, né? Digamos assim. Mas aí vaza um áudio, né, da assessora dela falando para ela que o cara já tá, e aí eu não sei se é verdade. Eu não sou muito a favor de vazar áudio, para ser bem honesta, tá? Eu acho isso uma invasão de privacidade um pouco grave. Mas de qualquer maneira, ela recebeu... você viu? Não sei se você viu ontem ou anteontem, que ela recebe um comunicado da assessora falando que o presidente já está pensando em trocá-la por uma indicação do Edir Macedo. Não vi isso. E aí ela fica surpreendida. Né? Surpreendida e fala, nossa, que loucura, que loucura. Nossa, uma surpresa, porque eu, no lugar dela, ia falar, tudo bem, mais uma, é esse o cara, é um cara associado a Edir Macedo. A gente fala de grande poder, a gente fala de grande plano de poder, mas grande plano de poder é da Igreja Universal. Isso é grande plano de poder. Essa igreja, né? Não estou relacionando com a fé de ninguém, absolutamente. Mas, então, a gente está muito abandonado, Pedro. Muito abandonado. E como você falou, esquece que é atriz. Esquece mesmo, esqueceu. Esqueceu que viveu disso a vida inteira. E ela, inclusive, trabalhou, né, com Flávio Miliar numa novela, que eu não me lembro qual, mas ela nem reconhece o valor dele como artista, né? É muito triste esse momento e a gente tem que ter força, né, Beto? Para não pirar. Cara, Pedro, a gente se segura, eu acho muito importante a gente conseguir não ser reativo demais com opiniões contrárias às nossas, né? Acho que a gente cresce muito com opiniões diferentes. Mas nesse caso, o que está acontecendo não é uma questão de opinião, né? Pedro, para você. Opa, pronto. Pronto. Mas, enfim, eu sou muito a favor, voltando, eu sou muito a favor da gente ouvir opiniões contrárias às nossas, crescer junto e tudo mais. Mas eu acho que o que a gente está vivendo não é uma questão de opinião, é uma questão de crime, né? Ou a gente reconhece que existem crimes. Tudo bem aí, Pedro? Tudo ótimo, estou te ouvindo. Não, só queria saber se estava me ouvindo. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente consegue conversar com os diferentes, mas depende do quê? Né? Depende do quê? Se a pessoa me fala que arte é de alguém, de quem não quer trabalhar, né? É uma criação de quem não quer trabalhar, uma secretária de cultura não se coloca artistas, eu não acho que isso é uma opinião diferente da minha. Eu acho que está acontecendo um crime, uma irresponsabilidade, e eu sou contra essa irresponsabilidade. Então, estou tentando um pouco ouvir as pessoas diferentes, né? Tentando absorver, tentando me acrescentar alguma coisa. Quando esbarra nesses absurdos, aí eu começo a... Não é que eu não respeito, é que eu não considero. Eu não considero. Eu não considero crime. Crime não pode ser... Eu não posso acolher o crime, entendeu? Com certeza.
E, Berta, uma coisa que tem me ajudado muito... Fala você. Não, eu Fala. acho que o exemplo da Regina que você falou em relação ao Fábio Migliaccio é um belo exemplo, né? Uma pessoa que trabalhou com ele e não reconhece o valor. Uma pessoa que não pode se colocar publicamente, não pode pesar a morte. Isso é muito grave, né? Talvez ela não queira, mas ela também não pode, né? Não poder, né? Não poder se associar e estar do lado dos artistas, que ela é secretária de Cultura. É muito grave. Sim, com certeza. E, Berta, uma coisa que tem me ajudado muito nessa loucura toda aí que a gente está vivendo, né, é uma playlist que você fez sobre frequências de cura, né, que eu Sim. acho que tenha, né, dado uma suavizada e uma relaxada nesses conflitos que a gente está vivendo na cultura, na saúde, né? Porque a gente tem que buscar ferramentas para a nossa cabeça não pirar, né? E a arte, ela é uma ferramenta, né? Totalmente, né, Pedro? Na verdade, todas as modalidades expressivas, né, nos salvam desse momento, recriam realidades e nos curam. Essa história da frequência de cura, eu não sei se eu vou conseguir explicar profundamente, mas basicamente são as notas originais, as notas que a gente conhece. E existem frequências, frequência 547, 432, e tudo mais, e tem todo um estudo a respeito disso, que são essas frequências de solfedio, e eu posso até depois disponibilizar aí na sua página, e eu mandei para alguns Eu vou compartilhar depois da playlist aqui com todo mundo que está assistindo, colocar aqui no meu story, porque mas se ela... você colocar frequências altas de cura, né, consegue acessar e depois tanto no YouTube quanto no Spotify, tem tudo isso. E são frequências realmente curativas. A gente aprende um pouco disso na arte terapia. A música por si só já tem um estudo, inclusive que pessoas em coma possuem uma atividade cerebral maior quando escuta música, ou algumas músicas que tenham uma relação afetiva em alguma história e tudo mais. Eu vi outro dia um depoimento de um filho falando de um pai que acordou de um coma ouvindo uma música que ele ouvia muito. Tem muitos estudos em relação a isso. Mas essa coisa das frequências de cura, eu lembrei muito quando a gente começou a quarentena, né? Porque é muita ansiedade, essa falta de previsão me pira também. Eu tenho dias que eu estou super desequilibrada, durmo mal, estou muito sozinha também. Às vezes é muito bom, mas às vezes é muito ruim. Então, a companhia da arte, da música e tudo mais, mas essas frequências são curativas. Eu vi até que entrou aqui uma amiga minha profissional, que é a Claudinha, que ela está com um irmão, na verdade, entre a vida e a morte. Estava em coma e, eu não lembro direito de uma cirurgia que ele fez que não deu muito certo, infecção hospitalar, alguma coisa assim. E aí começou a me contar a história dele, falou, ele está em coma, não tem jeito. Ah lá, ela falou, ajudou muito meu irmão na cura dele, eu tenho certeza. Obrigada, Bessa, que bonitinho. Então, e aí é só por um dos casos que foram recentes, assim. E aí eu fiz essa lista para o irmão dela. E, cara, toda vez que eu for visitar ele, na UTI e tal, coloca. E aí ele foi acordando. E aí um dia eu cheguei lá na academia, arrastada, que eu sou sempre indo arrastada. Muito legal. Gente, a Claudinha essa que escreveu uma personal maravilhosa. E aí o resultado é esse. E aí eu acredito mesmo que a gente tem que a gente não sabe. Bacana. Beto, a gente já está caminhando para o final da nossa live, passou muito rápido, Pois né? é, Esse Deus. papo delicioso aqui. E quero que você deixe um recado final para nós, né, artistas, cidadãos, não perder a esperança nesse mundo louco que a gente está. E já quero deixar aqui meu agradecimento de novo a você pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é, pela profissional que você é, pelo papel que você tem na minha vida. Eu vou te amar para sempre. Eu te amo como pessoa, como mulher e como cidadã, viu? Você é muito especial para mim.
Pedro, Beijo, amor. é recíproco. Eu nem sei o que te dizer quando eu ouço essas coisas de você, juro. Assim, eu acho muito, muito emocionante. Acho que é o meu maior pagamento. Lembrando que artista precisa de pagamento também em dinheiro, tá? Mas esse é o meu maior pagamento de verdade. Assim, a nossa história me emociona, me dá força quando eu tô fraca. E eu também quero te agradecer muito. Na verdade, eu acho que minha mensagem final é: inspirem-se em Pedro. Inspira-se, Beta. Mensagem final: inspire-se em Pedro. Uma capacidade de superação, de inteligência, de criatividade, de força, de renovação. Tem uns pais também muito legais, eu lembro dos seus pais, que são muito bacanas. E mande um beijo para eles. E a sua força, a sua vontade de viver, da alegria, do prazer, de repensar agora as políticas públicas, de se colocar, de se assumir. Esse, para mim, é o exemplo. Esse, para mim, é o que eu... essa é a minha mensagem final. Bom, fora isso, falar já que outros artistas estão aqui. Bom, vai passar, hashtag vai passar. A gente não sabe quando. E eu acho que a gente precisa dar as mãos de verdade, não só falar que a gente está de mãos dadas. A gente precisa dar as mãos de verdade. Eu acho que quando a gente se reconhece nos nossos iguais, assim, que não é alguém que pense exatamente como a gente, mas alguém que compreenda a gente. Né? E não deixa a gente sozinho. Então, assim, enfim, as pessoas que eu gosto, que são queridas a mim, contem comigo, você também. E vamos pensar juntos, assim, um dia um cai, outro dia o outro está melhor, e nisso a gente vai se segurando. Sim, vamos fazer um sarau da Beta online. Vamos pensar nisso. Ana Terra e Marcela, vocês estão Mapa aí, na Terra. emitam suas opiniões. Vamos fazer, por favor, falar com a Ana Terra aí, Marcela, para a gente promover um sarau online da Beta, que a gente precisa de poesia, né, nesse momento tão difícil. Esse aplicativo Zoom, né, que é maravilhoso, que dá para juntar uma galera. Daria para, de repente, fazer som. Ou então tá no Zoom ao mesmo tempo. Ah lá, na Terra falou vamos, olha o comprometimento. Vamos pensar nisso na Terra, hein? Vou cobrar, hein? Olha, uma coisa que eu lembrei, na Terra, é que o sarau faz... Ih, meu pai tá dando ok. O sarau faz 8 anos, dia 26 de maio. Ó, uma comemoração. Ó o gancho. Ó o gancho. Bora agilizar isso e eu vou divulgar aqui pro pessoal. Tá bom, Pedrinho. Nossa, corações, que ótimo. Pronto. Gente, obrigado por quem participou aqui com a gente. Beta, um beijo. Muito obrigado. Um carinho muito obrigado. Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão aí, amigos, queridos. Um beijo na Mafalda e na Viola. Na Mafalda, elas são famosas no meu Instagram, né? A última live que eu fiz passou a Viola, assim, com o rabo. Assim. Eu vi. Minhas filhas são famosas na internet. Eu vi. Um beijo. Um beijo, Pedro. Muito obrigada, viu? Bem, viu? Te amo. Te amo muito. Um beijo grande. Até já já. Beijo. Tchau, até. Tá aí, gente. Essa foi a conversa com a Beta Pérez, uma grande amiga, atriz, poeta. E a gente vai fazer o sarau da Beta. Vou divulgar aqui, hein? Quero ver se esse sarau vai sair, hein? Vou cobrar. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Fiquem em casa. E se cuidem que vai passar.